Esse texto que você ouviu, que a nossa adolescente e jovem Isabelle estava lendo para nós, hoje, né, já completamos 3 mensagens sobre o advento, que é a chegada, a preparação para a chegada de Jesus. No próximo domingo nós vamos estar, assim, mais especificamente, trabalhando naquela noite que ele nasceu, mas estamos aqui trabalhando com tudo que Lucas tem para nos dizer. Eu quero que você saiba que é muito encorajador ver as visualizações no nosso canal de YouTube e também na página do Facebook. É importante. Ouça, compartilhe, faça uso, alcance alguém para que essa palavra possa continuar a dar fruto. A palavra de Deus deixa muito claro para nós que todas as Escrituras, tudo, não há nada aqui que foi, está faltando tem um espaço sobrando. O que é que nós colocamos? Nada disso. O nosso Senhor Deus inspirou a cada um dos autores, né, para que pudesse escrever exatamente. É Deus falando para nós. Por isso nós dizemos todas as vezes, eu creio na Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus. Deus falando conosco. Você vai ouvir mais sobre isso na explicação de hoje. Como é nosso costume, nós pegamos o texto e vamos rever alguns pontos e procurar captar. Se a Bíblia é a palavra de Deus, se a Bíblia é Deus falando para nós, o que é que Deus, através de Lucas, o que é que o Espírito Santo, através de Lucas, quer nos comunicar nessa manhã, nesses versículos de 8 até versículo 20. Então, essa é a proposta que eu tenho para nós. Eu creio que tem que ver com Deus falando conosco, e como nós respondemos quando ouvimos Deus falando conosco. Então, eu dividi em 3 partes. Primeiro, o que é que nós aprendemos aqui? O que é que o Espírito de Deus está nos comunicando através de Lucas? Deus está falando, ouçam. Deus está falando, ouçam. Segundo, Deus declarou paz. Tomem posse disso. Às vezes nós ouvimos, até entendemos, mas não vivemos, não praticamos, não tomamos posse. Não se torna uma realidade na nossa vida. E por último, abandone o medo. Você vai perceber que às vezes nós ouvimos Deus falar, nós queremos tomar posse, mas temos medo. Então, abandone o medo. Aproximem-se de Deus. Então, são os 3 pontos que nós vamos ver aqui. Como eu disse, verso para verso, né? Deus está falando, ouçam. Como é que Deus falou nesse texto? De que maneira? Eu sei que você sabe, mas vamos lá, verso por verso. Como é que Deus falou? Olha o versículo 9. Os pastores estavam no campo, no versículo lá 8, mas chega no versículo 9, o que é que nós vemos? E aconteceu que... O que aconteceu quando os pastores estavam no campo, guardando seus rebanhos? O que aconteceu? O quê? Um anjo. Quantos anjos? Um anjo. E esse anjo fez o quê? Lhes disse, falou. Esses anjos tinham uma mensagem para eles. Deus estava falando usando um anjo para falar com eles. E ele já sabendo da reação deles, né? Essa é a parte do medo que eu vou trabalhar daqui a pouquinho. E o anjo já começa a dizer, não tenham medo. Estou lhes trazendo uma boa notícia, não é má notícia. Aquele receio inicial, né? E, aliás, o texto fala que eles ficaram aterrorizados, né? Então, nós vimos Deus falando através de anjos. Mas não parou aí. Logo em seguida, que aquele anjo veio, o que aconteceu? O que aconteceu? Me ajudem. Veio um anjo e depois, logo em seguida, veio o quê? Quem mais se juntou àquele um anjo que estava ali? Mais 2 anjos? Mais 3 anjos? Mais 4 anjos, mais 10 anjos, quantos? Uma multidão. Hello, vamos, né? Uma multidão, imagina aqui a cena, gente, no meio da noite, primeiro um anjo, que já era demais, né? De repente, uma multidão de anjos. E esses anjos aparecem, lógico que eles estão louvando a Deus, mas eles estão também falando com eles, né? Olha o versículo 13. De repente, uma grande multidão do exército celestial, sem número. 100, 200, 300, 1000, não sei. Mas aquele tremendo Deus falando através daqueles anjos, e outra vez, dizendo, e eles têm uma mensagem, dizendo, o primeiro disso, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, e aqui ele está dizendo que há paz, glória a Deus nas alturas, e paz na terra, versículo 14, aos homens aos quais ele concede o seu favor. Eu vou trabalhar um pouquinho mais isso, né? Então, Deus falou para os pastores através de um anjo, uma multidão de anjos. Falou para eles. Então, essa foi a maneira que ele falou. Deus falando. Deus pode fazer isso, fez isso no passado, pode fazer isso hoje.
Agora, vamos lá, antes de nós prosseguirmos nesse padrão, qual foi a reação dos pastores? Eles ouviram um anjo falar, uma multidão de anjos falando, o que eles fizeram? Botaram no calendário, no Google calendário deles, né? Pegaram o cell phone e disseram, olha, terça-feira nós vamos passar o vídeo de novo dessa que Deus falou. Foi isso que eles fizeram? O que eles fizeram? Correram, e a palavra correram é imediatamente. Por que eles foram a Belém? Porque o anjo falou que estava acontecendo em Belém, né? Eu entendo o seguinte, eles ouviram Deus falando, e o que aconteceu? A reação foi, eu vou conferir. Eu não estou duvidando de Deus, mas se Deus falou, eu vou. Deus declarou, eu vou lá, vou atrás. E nós precisamos tomar posse. Deus fala, e quando Deus fala, nós precisamos ser como os pastores, nesse caso, de agir. Deus falou na cidade e tal, vamos lá, gente, para ver. Mas não vamos ver na próxima semana, vamos olhar o nosso calendário. Quando é que a gente está menos ocupado, né? Quando é que eu termino aquele trabalho? Que coisa? Não, nada disso. O que é que eles fizeram? Nós vamos imediatamente. Eu creio que isso faz, né? Agora eles chegam lá, tá Maria, José, o bebê Jesus, né? Não sabemos se tinha mais alguém, pelo menos não é mencionado, mas eles chegaram e viram que era assim, né? Tá. Quando eles chegam lá, eles contam para Maria e José, pelo menos, né? Viram o bebê Jesus, olha, isso aconteceu conosco. Conferem. Agora, se você está no lugar de Maria, Maria ouviu agora pastores falando, né? Mas antes dos pastores falarem para Maria, Deus havia falado com Maria. Como é que Deus falou com Maria? Quem que ele usou? Não tenham medo, gente. Um anjo. E o anjo falou com ela, se eu fosse Maria e de repente chegassem os pastores, parênteses, pastores daquela época eram pessoas de muito baixa reputação. Eu sei que a gente pensa em Davi, que era um pastor de ovelhas, Salmo 23, parece assim, né, romântico, bonito, mas na verdade, no status social, eram de baixa posição. Por exemplo, se havia um júri, né, um julgamento, eles não podiam ser testemunhas, era considerado que a palavra deles não tinha valor. É um exemplo. Suspeitava-se que eles roubavam dos seus patrões, dos seus senhores, e porque eles ficavam mudando muito de território geograficamente, o que acontecia? Eles passavam aí, cuidado com os pastores, igual os ciganos, não tem aquele preconceito que a gente tem com a palavra cigano, né? Isso é um erro da nossa parte. Mas então os pastores estavam assim. Agora, se você é Maria, você ouviu de um anjo, Deus falou, mandou um anjo, o anjo Gabriel, principal, né? E de repente vem um pastor falar com você, pastores de ovelha falar com você. Qual seria a sua reação? Eu prefiro o Gabriel, né? Eu creio que a Maria, ela vai ensinar várias coisas para nós, mas ela começa ensinando alguma coisa assim, mesmo que Deus tenha usado de maneira extraordinária para falar com você no passado, você não despreze os pastores que Deus tem colocado ao seu redor. Porque às vezes alguém chega para nós com uma palavra assim que encaixa diretamente, mas a gente olha para o currículo daquela pessoa e fala, esse não. Cuidado, que você vai deixar de ouvir a Deus. Mas Maria não fez isso. Então, eles viram, né? Então, eles vão lá e eles conferem, né? E também nós vemos que, além de irem lá para conferir e falaram para Maria e José, a quem mais que os pastores contaram? Eles guardaram só para si o quê? Já ouvimos de Deus? É verdade, aconteceu, já fomos lá, tudo bem, agora vamos para casa voltar aos nossos rebanhos. Foi isso que eles fizeram? Não, o que eles fizeram? Contaram para todos. Quem são esses todos? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 1000. Todo mundo que apareceu no caminho deles. Você está notando um padrão? Agora vamos lá. Pastores, anjos falaram com eles. Maria, um anjo e pastores falaram com ela. Esses todos, quem falou com eles? Só pastores. Aí você pergunta assim, né? Por que Deus não manda um anjo para falar comigo? Mas Deus está rodeando a gente de pastores, né? Continua um pouquinho mais. Aqueles todos, o que eles fizeram com o que ouviram? O que está escrito aí? Nada. Não é um perigo?
A gente ouve a história do Natal de Jesus e tudo, e peças, e cânticos, e palavras, e sermões e tudo mais, YouTube, não sei o que, tudo mais. Aí faz o que com isso? Nada. Tem proveito? Oh, nice. Awesome. Palavras que soam bonito, põe um emoji ali, um sorriso, mãozinha, ou o que seja, né? Amém, ou o que seja, e faz alguma coisa com isso? Nada. Cuidado para com isso. Cuidado para que isso não possa ser o nosso caso. Mas eu creio que tem mais um padrão. Isso 2.000 anos mais atrás, né? E 2023, como é que Deus fala conosco hoje? Obviamente, se você crendo em Deus, crê na palavra de Deus, você sabe que Deus fala ainda, e Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele pode usar anjos, Deus usa sonhos, Deus usa revelações, etc. Agora, deixa eu dizer uma palavra, tá? Até em 1 Coríntios 14 fala muito, muito, muito claro. Se alguém disser, assim diz o Senhor, o que nós temos que fazer? Nós temos que confirmar com pessoas, né? Com outras pessoas, porque a gente tem que ter cuidado. Eu já falei isso várias vezes, né? Quando essa ideia da igreja com 3 faces, português, inglês, espanhol e tudo mais, né? Uma profecia em Toronto, eu lembro que estava lá, e aquelas pessoas que entregaram a profecia para mim falaram o seguinte: você não haja, só sabia meu nome, não sabia quem eu era, que fazia, onde estava. Você não faça nada até que você ouça dos seus presbíteros, da sua família, e principalmente que está alinhado com a palavra de Deus. Às vezes a gente ouve uma revelação, já sai, tá, ok, o Senhor mandou essa mensagem, tudo bem. Eu quero dizer que o Senhor usa ainda, porém cuidado, porque às vezes é o nosso. Quantas vezes que eu já recebi revelações ao meu respeito e ministério, que eu abracei a pessoa que estava me abençoando, porque eu falei o seguinte: é como se estivesse escrevendo um cartão para mim de boas, né, de boa vontade. Mas eu sabia no meu espírito, isso não é o Senhor falando. Esse é o meu amigo, meu irmão, a minha pessoa querida que me quer bem, falando uma coisa boa para mim, bem intencionado. Mas se a gente consegue discernir o Espírito Santo de Deus. Eu acho que eu já coloquei para você bem claro, não é isso? Então Deus faz isso também. E Deus faz, lógico, a Bíblia está cheia, né? Deus falou com Maria, que eu já mencionei, mas falou com Moisés, lá no Antigo Testamento, falou com Isaías, né? Falou com Pedro, falou com Paulo, né? Por que Deus não pode falar comigo também? Porque Deus preparou uma maneira que é universal para que nós podemos fazer. E eu lhes digo, Deus está falando conosco. Agora, vamos lá. Quando a gente está aqui na igreja e ouve uma pregação, boa pregação, eu espero que essas pregações sejam boas. Ô, gente, eu espero que sejam boas. Não por mim, mas por nós, pela honra e glória do Senhor. É bom, o pastor se prepara, o pastor vai lá, pesquisa e tal, traz informações. Isso é bom, não é isso? Mas isso aqui é o suficiente de ouvir a voz de Deus para nós? Longe. Nós temos ministério em células. Ontem foi uma bênção vendo as pessoas, né, porque participam de células, uma representação muito, muito boa, uma quantidade bastante significativa daqueles que participam. Muitos não puderam estar por razões N, mas muito boa para aquele momento de perceber como Deus tem feito. Mas a ministração de Deus, Deus falando através do ensino das células, substitui a gente ouvir de Deus diretamente? Absolutamente não. Então, como é que nós fazemos? Como é que Deus fala conosco em 2023? Eu creio que aqui Lucas está dizendo o seguinte: queridos, ouçam, Deus está falando. Deus está falando. Cuidado. Para você não fazer com Deus o mesmo que a gente faz com nossos pais, com nossos cônjuges, com nossos filhos, com nossos amigos. O que a gente faz com nossos cônjuges, com nossos filhos, com nossos amigos? Eu não vou falar mais de Cláudia, porque senão eu vou ter trouble em casa. Ela está me assistindo lá, né? Mas não é verdade que às vezes, né, nossas esposas, plural, né? Estão falando conosco, aí ela se vira para nós e fala assim: o que foi mesmo que eu falei? Aí a gente fica, é só eu que acontece comigo, só isso? Não? Né, Edevaldo? Não presta atenção no que a gente fala. Não estão ouvindo. Então, o que é possível? A gente ouve, mas não ouve. E pais e filhos, não é a mesma coisa? Você fala com o filho, fala, e parece que entrou no ouvido e saiu no outro. Realmente entrou no ouvido e saiu no outro. Isso não acontece? Então, cuidado para a gente, Deus está falando, a gente não está ouvindo. E os irmãos falam conosco, que a gente ouve. Eu creio que você está pegando a ideia, né? Cuidado, porque Deus está falando. O que eu quero dizer? Eu quero crer que Deus está falando conosco e Ele está dizendo de maneira muito clara. E a maneira mais clara que Ele está dizendo é o seguinte: todos os dias,
toda manhã, todo momento que você acorda, eu quero falar com você. E sabe como é que eu quero falar com você? Com os pastores eu usei anjos. Com Maria usei anjos e pastores. Com aqueles todos usei pastores. Para você, sabe o que eu quero que você use? Todos os dias. Você não vai poder dizer, o Senhor não fala comigo, só fala com o pastor, só fala com a irmã isso, com o irmão daquele. Deus fala com todos vocês. O que você tem que fazer? Você tem que abrir a palavra dele. E ele dizer, Senhor, mas você não vai abrir a Bíblia para você estudar, nem para escrever num cartão, nem, não. Pode ser até que isso seja o caso. Você vai abrir o Senhor, o que o Senhor está dizendo hoje para mim? O que o Senhor está dizendo hoje para mim? Fala comigo. Eu vou voltar a esse ponto. Como eu posso ter um plano para ver a Bíblia? Mas segundo, não só Deus está falando, ouçam. Ele está falando aqui agora, daqui a pouco, amanhã cedo, amanhã durante o dia, Ele está falando com você. Segundo, ouçam que Jesus declarou paz, tome posse da paz que Deus já lhes oferece. Versículo 10, mais uma vez. O anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, 2000 anos atrás, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então ele está dizendo, olha... E de repente, no versículo 13, uma grande multidão dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Paz na terra, ele está dizendo o seguinte, ele está viajando lá para o jardim do Éden, no paraíso. Porque Deus criou Adão e Eva, a humanidade, para ter comunhão com Ele. Aquela ideia de que no capítulo 3, que Deus, ao cair da tarde, como era seu costume, vinha passeando pelo jardim, gente, aquilo é maravilhoso. Imagina você encontrar Deus pessoalmente toda tarde. Ele está presente todo o tempo, você tem um momento de poder estar ali na presença dEle, aquela coisa linda, né? A gente canta de estar nos seus atos, na sua presença, na sua casa, eu estarei na casa do Senhor por longos dias. Imaginou você e o Senhor ali, tão pertinho? Mas nós sabemos o que aconteceu, não foi? O que aconteceu lá no jardim? Eles desobedeceram. E por isso eles foram expulsos. Então houve uma guerra declarada. Porque eles recusaram a obedecer a Deus. O que aconteceu? Eles não podiam mais estar no paraíso. Por isso que Deus colocou ali uma espada flamejante na entrada. E colocou também um querubim para que eles não pudessem voltar. Porque eles estavam já manchados pelo pecado da desobediência. Houve um afastamento, mas agora, Natal quer dizer o seguinte, esta guerra terminou. O que Adão e Eva precisavam era ter vivido uma vida perfeita, até o final. Eternamente, eles nem a morte, não tinham nem entrado no mundo, né? Não morreriam. Eles iam ter que viver aquela vida perfeita, todo o tempo. Tá? Mas eles desobedeceram e passaram para nós já essa raiz da desobediência que é o pecado. Todos nós. Por isso que a palavra de Deus fala, todos pecaram. Tá? Agora, outro dia alguém me perguntou, quantas árvores havia no jardim? 2, não era? Conhecimento do bem e do mal, e a outra árvore era a árvore da vida, não é isso? Pergunta, eles só comeram de uma árvore, né? Deus falou para não comerem de nenhuma das duas. Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Por que Deus não permitiu de comerem da árvore da vida? Porque eles viveriam para sempre, né? Mas de que maneira? Para sempre no pecado. Não quero sair das anotações, mas você dá uma viagem lá. Quem está lendo esse plano de leitura que nós estamos no momento, está em Apocalipse. Quando as pessoas redimidas estão no céu com o Senhor Jesus, vitoriosos já, de que árvore eles comem? O Senhor dá-lhes de comer da árvore da vida. Tremendo, porque agora é eterno, não tem mais morte. A Bíblia inteira é uma coisa extraordinária, né? Lá eles não puderam, porque se comessem, permaneceriam no pecado para sempre. Mas Deus tinha um plano. Então, declarou paz de que maneira? Já não há mais guerra. Nós estamos agora unidos com Deus, redimidos através de Jesus. Jesus viveu a vida que Adão e Eva deviam ter vivido, a vida que você e eu devíamos ter vivido, ou seja, obediente até a morte e morte de cruz. Nenhum momento ele desobedeceu. Então ele pega a vida perfeita, se fez carne, Emmanuel, Deus conosco, e vai para a cruz. Assumem nossas desobediências, nossas transgressões.
E aí, agora, por isso nós estamos em paz. Ou seja, você não precisa ter medo de Deus se você está em Cristo, porque as nossas dívidas já foram saldadas em Jesus Cristo. Uma vez para sempre, a cédula dos pecados já foi rasgada, nossa conta está zerada. Tome posse disso. Eu gosto quando nós fazemos entrevistas de novos membros, né? Uma pergunta que os novos membros sabem que a gente faz é o seguinte: se você estava aqui sendo entrevistado pelos presídios, piscou os olhos e você abriu os olhos, está diante de Deus, bate na porta do céu, a porta está fechada. A porta não se abre, mas uma janelinha abre e Deus põe o seu rosto ali amoroso e fala: ô fulano, o que você está fazendo aqui? Estava lá sendo entrevistado pelos presídios, pisquei e estou eu aqui. O que você quer? Quer entrar no céu. Aí Deus fala assim, com o maior sorriso: ô filho, me dê uma razão para deixar você entrar no meu céu. 99% dos nossos irmãos queridos, a quem nós amamos, a gente ensina de novo e de novo e de novo. Sabe o que eles falam? Até a semana passada eu estava bem. Essa semana foi meio difícil, né? Aí a gente pergunta assim, e aí, em percentagens? Se fosse hoje, sua vida está 100%? Não, pastor, está... Os mais audaciosos está 80%. 20% está fraquinho. A pergunta, você entraria no céu com 80%? Não. Mas se bater na porta, o que você vai dizer? Por causa do fato de Jesus nasceu e está em você, você vai dizer o seguinte: por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Porque Jesus Cristo pagou a minha dívida. A porta se abre, se escancara. Ele chama o arcanjo Miguel: ô Miguel, vamos fazer festa. Ô Gabriel, chama todo mundo. E começa a celebração. Você captou isso? Tome posse. Eu não sei onde você está, você que está me ouvindo aqui presente, não sei. Tome posse da paz. Não tem que ficar. Gente, não é licença para andar errado. Mas mesmo que tropecemos, mesmo que nós tenhamos caindo, gente, Jesus já pagou os seus pecados do passado, do presente e do futuro. Tomem posse disso, em nome de Jesus. Você pode dizer amém para isso? Então você tem que, Natal é isso. Ele veio para me trazer paz. E por último, para nós terminarmos, né? Abandone o medo, porque mesmo falando tudo isso, os pastores tiveram medo quando Deus falou. É muito comum. Eu sei que mesmo depois dessa explicação toda, se Deus falasse comigo amanhã, através de um anjo, eu acho que eu ia desmaiar ali no chão na hora, né? Primeira coisa. Depois que ele me levantasse, aí a gente continuaria a conversa. Eu quero dizer o seguinte: por que a gente tem medo? Vamos voltar ao jardim outra vez? Adão e Eva desobedeceram, não foi? Desobedeceram. Aliás, qual foi a tática que Satanás usou para que a Eva desobedecesse e também o Adão acompanhasse comendo do fruto? Qual foi a tática de Satanás? O que Satanás falou? É isso mesmo que Deus falou? E nada disso, mulher. Pode comer sim, porque Deus não quer que você seja igual a Ele, não é isso? Em outras palavras, sem pecado, Deus está no controle. Com o pecado, quem é que está no controle? Você. Eva, não tem esse negócio de Deus que manda, não. Quem é que manda? Você. Você escolhe. A vida é sua. Você não sabe que essa história é perpétua? Se você está nos Estados Unidos já há algum tempo, estudou na faculdade, ou fez high school, ou coisa assim, ou se você tem filhos que já se formaram, você já ouviu falar de um poema chamado Invictus? Olha aí, latim, ferrada, né? Invictus, já ouviram falar disso aí? Há uma frase nisso aí, porque gente que vai dar, né, palavras nessas formaturas, usa muito. Então, tem uma frase final que fala o seguinte: não importa, vou traduzindo, tá? E não importa como você, quão difícil as suas circunstâncias são, quão cheio de consequências estão aí à sua frente, diga para você mesmo: eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Vocês nunca ouviram isso nas formaturas? I'm the master of my fate. I'm the captain of my soul. O que é que eles estão dizendo? Quem é que manda na sua vida? Você. Não, você. Isso aqui quer dizer você manda. Você mesmo, né? Você mesmo manda. Esse é o problema.
Agora, quando a gente fez isso, Eva fez, Adão fez, né? Quando Deus vem andando, né? Eu amo isso aí, que Deus vem tranquilo, como ele sabia de tudo, já sabia que eles tinham desobedecido, já sabia que o relacionamento tinha sido quebrado, né? Já sabia que estavam em guerra. O que é que ele faz? Ele chega, Adão, cadê você? Você notou a responsabilidade do homem no lar? Foi a Eva que começou a história toda, não foi? O bobão do Adão foi atrás, né? Devia ter se posicionado, mas não foi. Mas quando Deus vem, ele podia ter chamado a atenção da Eva, né? Ô Eva, o que você fez com o seu marido, não foi? Ele fez isso? Homens, não tem jeito, ele foi a você. Não deveria não, filho. Ele fez certo, ele foi ao homem. Certamente ele foi ao homem. Não importa quem errou, quem era responsável por aquele lá, homem, não é Darlene, não é isso, João, né? Quem é responsável pela Rosana? Você. Fábio, quem é responsável pela Jeane? Você. Jefferson, quem é responsável pela Faila? Você. Tome jeito. Vamos lá, deixa quieto aí o... Pronto, ele devia. Volta para o assunto de hoje. Agora vamos lá. Quando Deus vem, ele chama Adão. Cadê você, moço? Estou escondido. Por que você está escondido? Você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Deus perguntou a ele. Ele é responsável por aquele lá. Como eu sou responsável pelo meu, você é responsável pelo seu. Você comeu, Adão? Não, estou escondido. Por que está escondido? Você comeu? A primeira reação do pecado, sabe qual é? Se esconder. De quem? De Deus. Por quê? Eu peço que o Adão teve que esconder, sabe por quê? Ele pensou, Deus vai me castigar. Acho que ele não pensou que ele ia ser expulso, mas ele pensou, isso vai me custar caro. Então, medo de rejeição, medo das consequências. Esse medo, gente, não fica só em relação a Deus, fica em relação ao dia a dia. Eu gostaria que você pudesse ser honesto com você mesmo. A opinião das pessoas a seu respeito importa? Faz diferença? Não responde nada, nem balança a cabeça, nem diz que sim. Você diz que 101% de nós, a opinião dos outros a nosso respeito importa. Se a pessoa fala mal da gente, a gente não fica, no mínimo, pensativo? Não vem com essa história que passa por cima, não. A gente é afetado. De onde vem isso? Do pecado. A gente fica à mercê da aprovação dos outros. Você quer ser o capitão da sua alma? Ok, está aí o preço. E quando as circunstâncias vêm e apertam, né? Para o ano que vai entrar, muitas previsões econômicas disso, daquilo, um monte de coisa, né? Possíveis. E aí? Se realmente a coisa ficar complicada, como é que vai ser? Se eu sou o capitão da minha alma, eu tenho que me preocupar. E o futuro? Saudável hoje, amanhã já não sei. E aí? Como é que fica? Aí eu te digo o seguinte, o medo, ele diz, não tenha medo, aproxime-se de Deus. Sabe por que a gente tem medo? É porque a gente teme as circunstâncias. Na verdade, nós não fizemos de Deus o nosso Senhor, o nosso capitão. Ou seja, eu não me dei conta. Eu posso não entender a circunstância, mas eu tenho um que entende e que está sobre tudo e todos. Um que diz na sua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um que diz, nenhum fio do seu cabelo vai cair sem a minha permissão. Nada. Nada, eu estou contigo. Então, você vê o que o Natal faz conosco? Ele fala o seguinte, Deus está falando com você. Ouça. Tome posse da paz. A obra de Jesus está completa. Não tenha medo, aproxime-se de Deus. Quero encerrar fazendo um convite a você. E por causa do horário eu vou ter que encerrar direto. Né? O pastor falou muito hoje. Né? Então, é o seguinte. Aqui à minha direita tem alguns ainda que sobraram, né? Que é nosso plano de leitura. Jonéia pode fazer mais para você se você precisar. Eu queria te fazer um grande desafio. Faltam apenas o quê? Hoje é dia 17 até o dia 31. Quantos dias são? 13, 14? 14 dias, não é isso? 2 semanas. Você entraria comigo lendo as mesmas escrituras todos os dias? 17. Tem 4 porções para serem lidas.
18, 4 porções para serem lidas. Mas quando você abrir essa Bíblia, você vai lembrar das palavras. Não estou fazendo aqui um exercício só de conhecimento. Eu estou ouvindo o que ele está falando. Eu sei que quando eu falo, às vezes as pessoas ao meu redor não me entendem, mas esse não é o ponto. As pessoas devem fazer como Maria. A gente ouve, a gente dá valor e a gente pondera. Então, ouça o Senhor. Não vá embora sem pegar um plano de leitura. Para quê? Para que todos os dias possamos. Aí você me manda uma mensagem, pastor, estou lendo com o Senhor. Esse negócio da árvore da vida, eu fiquei impressionado que uma pessoa do Ministério Inglês mandou para mim dizendo, pastor, e eu fiquei tão impressionado que um dia nós vamos poder comer do fruto da árvore da vida. Como é que você sabe isso, moço? Porque está escrito lá na leitura de hoje. Abra, comece o seu dia, dedique o seu tempo dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor está falando. O Senhor pode usar anjos, o Senhor pode usar tantas outras maneiras sobrenaturais, mas o Senhor hoje está falando comigo todos os dias. Essa é a tua palavra direta. Fala ao meu coração. Se ao final de 14 dias você não tiver nenhum proveito, que é impossível se você está diante de Deus, vá desarmado. Vá desarmado. Que é impossível que você não tenha proveito. Aí você diz, esquece. Pastor, tentei 14 dias, não deu diferença, não ouvi nada. Mas eu digo, se você fizer, ao final de 14 dias, você vai dizer, pastor, eu quero fazer o ano inteiro. E o próximo ano? E o próximo ano? Porque eu preciso ouvir de Deus diariamente, claramente, em nome de Jesus. Você fica de pé comigo? Queria que você se alegrasse comigo, se você não fez ainda, que você pudesse mandar uma mensagem para a nossa Ana Luísa Yegros. Ela esteve já hospitalizada bastante esses dias, foi para casa ontem, tá? Agora finalmente está a um diagnóstico, né? Mas ainda sob cuidados, né? Então, mande uma mensagem para ela, uma mensagem para a sua mamãe, Nilcilene, o seu papai, nosso diácono Paulo Yegros, dizendo, estamos juntos. Eles agradeceram muito o carinho e a atenção da igreja, assim, mas reforce isso aí. Passa ali também com o Valdomiro, pega a sua história de Jesus, ok? Eu quero doar esse presente para alguém aqui, né? Então, você que for o primeiro a chegar aqui, eu vou lhe dar assim, logo depois da bênção, em nome de Jesus. Amém? Coloque as suas mãos para receber a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de vocês, agora e para todos sempre. Amém. Vão em paz, povo de Deus.